Boa noite, né? Ninguém entrou ainda, mas já vamos iniciar a nossa aula, já vamos iniciar a nossa gravação. Hoje, dia 8 de novembro, não tivemos aula para semana passada, porque foi feriado, né? Mas vamos dar continuidade hoje. Hoje a gente está falando o quê? Na nossa unidade 3, nós estamos falando sobre personas, estamos falando sobre planejamento do marketing digital. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria chamada de cauda longa. Essa teoria, gente, ela vem muito fortemente, principalmente quando a gente faz toda essa discussão do digital com a inovação. Boa noite, Débora, tudo bem? Boa noite, Então, tá ótimo. Boa noite. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala dessa teoria de cauda longa, a gente está falando exatamente do que é possível ser feito por conta dos dados. Os famosos dados das pessoas que estão aí em todos os lados quando a gente fala de marketing digital. Então, o que essa teoria nos diz? Ela nos diz o seguinte, que quando a gente pensa hoje em a possibilidade que nós temos de acertar ou de conversar diretamente com alguém de forma mais direcionada, que é o que a persona faz. Lembra que nós falamos no último encontro? Quem é meu público-alvo? Meu público-alvo são mulheres, a faixa etária dos 25 aos 35 anos, casadas, com filhos. Quem é a minha persona? A minha persona é a Roberta. A Roberta tem 40 anos, a Roberta está gestante, a Roberta gosta de empreender, a Roberta... Então, quando eu penso na possibilidade que eu tenho de dados dessas pessoas, eu consigo traçar um perfil ideal para conversar com essas pessoas. É aí que a gente consegue gerar conexão. Porque nem toda mulher de 40 anos tem as mesmas necessidades. Mas a Roberta tem as necessidades dela. Então, quando eu penso nessa teoria da cauda longa, o que ela está nos dizendo? Esse desenho aqui, vocês podem ver que o desenho aqui é similar ao desenho de uma cauda. Peraí. Vou pegar aqui, ó. Ou seja, como se fosse uma cauda, né? De um cachorro, alguma coisa assim. Começa mais larga, né? Então, o que significa esse aqui? Esse aqui significa o volume de buscas, o volume de conteúdos que a gente tem. Ou seja, esse é grande. Só que aí, quando eu penso na curva da cauda longa, está dizendo o quê? Quanto mais direcionada for a minha estratégia, quanto mais direcionado for o meu conteúdo, quanto mais nichado, quanto mais específico, maior a possibilidade da gente ter conversão. Nós já falamos sobre o que é a conversão, que é transformar essa pessoa em um cliente de fato. Quando nós vemos a questão do tráfego de conversão, é o quê? É exatamente a possibilidade que a gente tem de transformar esse lead, esse contato, essa pessoa em uma conversão, em um cliente de fato, tá? Vamos entender. Aqui a gente traz até um exemplo nessa figura que eu trouxe. Muitas pessoas falam sobre rugas. Porque rugas, gente, a gente pode ter rugas de vários tipos. Rugas por conta da idade, rugas por conta do sol, rugas por conta do tipo de pele, rugas de expressão, enfim. Eu tenho ali, quando eu começo a andar, eu começo a pensar em tratamento de rugas. Você vê que eu ainda estou no amplo aqui, ó. Quantas pessoas? Mas eu já estou falando sobre tratamento, eu já nichei. Mas aí, quando eu falo sobre tratamento para rugas com botox, eu já estou dando uma solução. Certo? Então, eu tenho tratamento para rugas com botox. Então, além de eu ter um problema, eu já tenho a solução que eu busco. E aí, quando é mais nichado ainda, eu estou falando que é com botox ou ácido hialurônico. Deixa eu lembrar de falar essa palavra. Ou ácido hialurônico, ou seja, eu estou melhor tratamento para rugas, eu estou sendo bem específico. Outro exemplo, se eu estivesse falando sobre autismo, eu estaria aqui em cima. Aí aqui eu vou falar sobre acompanhamento de autista, né? Eu já desci mais. Aí eu vou falar aqui sobre atividades para serem feitas com autistas. Falei mais. Aí eu posso vir mais específico. Atividades para serem feitas com autistas para melhorar a sua concentração.
Vocês verem que eu fui bem específica. Então, quando a gente pensa nos dados que a internet nos possibilita, quando a gente pensa nas possibilidades de voltar um conteúdo, direcionar o conteúdo para uma persona, a gente está falando exatamente do quê? De sermos específicos. Então, não tenhamos medo na internet de nos direcionarmos, aproveitarmos esses dados para falar com as pessoas. Quando a gente quer falar com todo mundo, como nós já dissemos na aula, no último encontro, a gente não fala com ninguém. Por quê? Porque principalmente na internet, nessa era da conectividade, o que a gente mais tem é barulho. Quando a gente pensa em barulho, o que é barulho? São pessoas falando de diferentes conteúdos. Nós temos um mar de conteúdos. E se a gente não direciona, se a gente não fala da dor específica daquela persona, a gente não conecta. Se eu não conecto, eu não consigo, de fato, convencer essa pessoa a se transformar um cliente meu. Tá? Então, não tenhamos medo de nos conectarmos e de usarmos toda essa especificidade, esses detalhes na nossa produção de conteúdo, na elaboração da nossa estratégia, de conhecer direcionadamente a nossa persona, tá? Nós temos uma outra teoria, que eu tenho até um livro, inclusive eu tenho um livro em PDF, se alguém se interessar, alguém gostar, pode me pedir lá no grupo, que eu posso encaminhar, acho que eu vou até encaminhar lá no grupo para vocês, que é o Oceano Azul, né? Eu tenho até ele ali também, ó, a estratégia do Oceano Azul. O que o Oceano Azul nos diz, tá? Primeiro ele começa comparando esses dois, é uma estratégia, é um livro muito bom, que ele fala exatamente sobre o que é a importância dos nichos. Novamente, baseado em quê? Baseado nessa possibilidade real que a gente tem hoje de conhecer as pessoas em profundidade, de conhecermos as pessoas nas suas reais necessidades, né? Os mecanismos e as ferramentas que a gente tem hoje com a inovação e com a tecnologia, de conhecermos exatamente essas pessoas na sua profundidade. Então, quando a gente pensa no Oceano Roxo, né? Isso é o Oceano Vermelho, na verdade, isso aí está em espanhol, essa imagem que eu trouxe. O que ela fala? Ela fala que o Oceano Vermelho é um oceano onde já está cheio de concorrência. É um oceano onde já oferta todos os tipos de produtos para sanar aqueles mesmos problemas. Você vê que aqui na imagem, o que ele traz? Na imagem aqui ele traz diferentes tipos de barquinho. Está vendo? Um submarino, diferentes tipos de barco para navegar nesse mar. Ou seja, esse mar já tem diferentes soluções sendo proposta para o problema de navegação. Então, olha, muitos mercados já existentes e muito explorados, quando a gente pensa no Oceano Vermelho. Baixo custo e baixa diferenciação são as principais estratégias. Ou seja, você vai ter que baixar o custo do seu negócio, né? E ter uma forte diferenciação, você não consegue ter, na verdade. Na teoria, eles falam que por mais que você tenha que ser diferenciado, você não consegue ter uma forte diferenciação. Por quê? Porque já tem muito mercado, já tem muita gente ali. Então, é mais difícil você se diferenciar. Vamos pegar o mercado vermelho, por exemplo, de açaí aqui em Nova Mutum. É um oceano vermelho. Por quê? Porque você tem diferentes tipos de açaí, você tem diferentes tipos de produto. As pessoas já se diferenciaram pelo layout, já se diferenciaram pela entrega, já se diferenciaram pela apresentação, já se diferenciaram pelo preço, já se diferenciaram com atendimento. Então, assim, já diferentes diferenciações foram criadas. Então, é difícil você criar hoje um açaí que vá, conseguir se destacar em meio de todos. Por quê? Porque é um mercado já saturado, é um mercado, não sei se é saturado, porque eu não fiz uma pesquisa para comprovar isso, mas só para a gente ter noção da quantidade que existe. Então, quando você fala de um oceano vermelho, você está falando de um espaço onde você tem uma grande quantidade de concorrência, certo? Que ali já atrapalha um pouco de você conseguir se diferenciar, já é mais difícil se diferenciar. Ah, tá, professora, e o Oceano Azul? O Oceano Azul é limpo como esqueci a palavra, quando a gente olha um horizonte. Olha como é bonitinho esse desenho que eles fizeram, eu adorei essa imagem deles. Porque no Oceano Azul ele mostra que você só tem um tipo de barco, e o barco. E o mais interessante dessa imagem, que eu mais gostei, é que é um barco simples. Por que é um barco simples? Porque você está começando a desenvolver uma solução para algo que ainda não está totalmente explorado. Então, são as infinidades de possibilidades que esse barquinho tem de se evoluir.
Infinitas as possibilidades. Ele pode chegar, você vê que no outro já tem aqui um navio, ó, né, um transatlântico. Né, Matheus? Vem dar oi para as pessoas. E aqui, quando eu falo do barquinho, olha como ele ainda é um barquinho que está começando ainda. Vamos dar oi para as pessoas? Para a Débora, né? Que só ela que está aqui com a gente. Fala oi, Débora. Fala, vem aqui, vem, mamãe. Pronto, já viu. Agora pode ir lá. Papai. Aí, quando a gente fala do Oceano Azul, a gente está falando de quê? De nichos, ou seja, mercados específicos não identificados, grupos ainda muito, precisando ainda de muita... Ai, mamãe. Ai, você não tá ouvindo, não? Tô. É porque eu estou mostrando a tela do slide. O que foi isso? Tem nichos não identificados ainda, ou seja, que você ainda está explorando. Então, são mercados novos que você está explorando. Ah, professora, na inovação é que a gente faz muito. Tenta identificar uma dor que ainda não está sendo suprida, que ainda não está sendo atendida. Vou dar um exemplo, tá? Aqui em Mutum abriu aquela... Tá para abrir, na verdade, não sei se abriu uma lavanderia que ela é... Como se diz? Ela é autônoma, né? Uma lavanderia que funciona sem nenhum funcionário, que você vai lá, paga, né? Tem um valor que você paga, você usa as máquinas de lavar, que são automáticas, você usa as máquinas de secar e tira a sua roupa de lá pronta. Para Nova Mutum, é um oceano azul. Porque é um produto que ainda não tem referência. Mas lavanderias já existem, né? Ela já é uma evolução dessa necessidade. Aquela pessoa que ela não quer pagar tanto pela lavagem, mas ela prefere ir lá, esperar, né? Enfim. Outro exemplo, se a gente fosse abrir algo em Mutum, que não... Eu fiz esse exemplo de lavanderia igual tem aquele nos filmes dos Estados Unidos. Exatamente. Tá vindo uma para Mutum. Eu sei que uma amiga minha pensou em abrir, e aí ela descobriu que já compraram a franquia na frente dela. Por isso que eu sei. Mas não abriram ainda. Nossa, mas é uma inovação muito grande para cá, que eu nunca nem imaginava. E a ideia é se você chegar lá, você coloca a notinha ali do dinheiro, você já libera o sabão, é tudo automático pela quantidade de roupa, você coloca ali e fica esperando. Ela seca, você coloca na de secar, se você quiser secar também, são valores ótimos, sabe? Se eu não me engano, acho que é a máquina de lavar, acho que é R$25 por vez que você lava a roupa, entendeu? Então, isso para o Mutum, que tem muita gente solteira, né? Que tipo, vem para cá trabalho. É uma mão na roda. Então, você é o mercado azul. Não é considerado ainda na teoria do Oceano Azul, porque no Oceano Azul a gente considera mesmo quando ainda não se tem. E como você tem algumas lavanderias que também são novas em Nova Mutum, eu acho que nós temos 2 lavanderias novas, porque eu lembro que eu precisei um tempo atrás e não tinha. Tinha gente que lavava roupa, mas não é especialidade de uma lavanderia. Isso nos últimos meses que a gente passou a ter. E, realmente, a primeira que abriu pegou o Oceano Azul. Pegou algo que não tinha uma referência. Sempre teremos concorrências similares, né? Pessoas que hoje, nesse momento, resolvem esse problema de alguma forma. Mas isso não significa que seja já um negócio implantado. Muito uma cidade pequena que tem infinitas possibilidades de você abrir negócio aqui, né? Então, essa é a teoria do Oceano Azul. É você tentar entender necessidades que a comunidade precisa e criar um negócio baseado nesse grupo específico. Alto potencial de desenvolvimento e crescimento, quando a gente pensa nesse tipo de negócio. E aí, ela oferece um valor novo e superior aos seus clientes e às principais estratégias. Diferente de quando você pensa no Mar Vermelho, onde você tem... Boa noite, Thiago, tudo bem? Bem-vindo à aula. Boa noite, prof. Boa noite, Débora. E aí é onde a gente tem esse Mar Vermelho, onde você vê lá, qual que seria a estratégia do Mar Vermelho? Você abaixar o seu custo ao máximo e tentar se diferenciar, mas mesmo assim a diferenciação ela começa a ser pequena. Diferente de quando você está no Oceano Azul, onde você tem diferentes possibilidades, né? Você está construindo aquele mercado. E isso tem a parte boa de se construir um novo mercado, como você tem a parte ruim de se construir um novo mercado.
Qual que é a parte boa? Você pega o mar azul, você que vai ditar as normas do funcionamento daquele mercado, porque você ainda não tem quem faça isso. Você que vai começar com a faixa de preço, porque você não tem uma referência de preço ainda. Mas qual é o ponto ruim? O ponto ruim é que é maior probabilidade de risco, né? Então, você não sabe como esse mercado vai se comportar. Diferente de quando você já tem uma concorrência. Quando você já tem uma concorrência, você tem um parâmetro, tem alguém que já testou o mercado, tem alguém que já começou a ditar aquelas normas. Então, por exemplo, se abrir um açaí e o preço do açaí dele é R$14, poxa, você já tem uma baliza, né? Você já tem um valor ali para você ter como referência. Agora, se não tem, você tem que calcular custos, você tem que calcular mão de obra, você tem que calcular a percepção de valor, você tem que comparar com produtos similares, para que você consiga, de fato, entregar algo que a percepção do valor dele, né, do preço dele, diante do valor entregue, seja condizente. Então, essa é a teoria do Oceano Vermelho e do Oceano Azul. Eu vou disponibilizar o livro lá no grupo de vocês, quem se interessar e gostar, é uma leitura bem fácil e é bem interessante. Aí a gente vem para outra questão que também está baseada em todos esses dados que a gente tem das pessoas hoje, que é essa jornada de compra. Hoje, quando a gente vai pensar num produto, quando a gente vai pensar numa entrega de um diferencial, quando a gente vai tentar se diferenciar no mercado de alguma forma que as pessoas ainda não se diferenciaram, uma estratégia que a gente utiliza é identificar a jornada de compra desse consumidor. Eu já falei sobre isso algumas vezes lá para trás, mas agora a gente vai entrar especificamente nisso. O que é essa jornada de compra? É o percurso, é a caminhada que um determinado cliente percorre antes de comprar o seu produto ou uma solução. A jornada de compra serve para que você entenda quais etapas seu cliente passou e qual tipo de conteúdo é mais interessante para aquele naquele determinado momento. Vamos por partes, né? Quando a gente pensa na jornada de compra, quais as etapas que esse cliente passou, vamos pensar, vamos trazer para a nossa realidade, vamos tentar imaginar. Quando você vai contratar, por exemplo, um serviço, a gente está falando de lavanderia, né? Vamos continuar na lavanderia. Quais são as etapas para alguém contratar o serviço de uma lavanderia? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pesquisar quais são as lavanderias que existem na cidade. Depois de pesquisar essas lavanderias, você vai verificar como elas trabalham, o preço que elas cobram. Você vai ligar, vai entrar em contato, fazer um orçamento, entender o funcionamento. Depois de entender o funcionamento, você vai levar a sua roupa, né? Você vai decidir por onde você vai levar a sua roupa. Vamos pensar só nessas três partes. Pesquisa de quais são, orçamento versus qualidade, orçamento e tipo de entrega de serviço, e por último você vai até lá. Se eu penso que eu tenho essas três etapas de jornada de compra, antes que o meu consumidor decida escolher pela minha empresa, primeira coisa que eu tenho que fazer, fortalecer a minha imagem, a minha marca, e fazer com que, quando ele procurar uma lavanderia, que ele ache a sua lavanderia. É o primeiro ponto de partida, gente. É o primeiro ponto de partida. Principalmente se você escolhe um ponto onde não é um ponto favorável. Não é um ponto que você gostaria, e aí por conta de custos, várias coisas, você nem sempre você tem um ponto ideal. Então, qual que é a primeira parte nisso? Hoje, por exemplo, você tem que ter uma boa rede social, você tem que fazer um tráfego dessa rede social, você tem que estar no Google Meu Negócio, você tem que ser achado pelo Google, porque é a etapa de busca. Você tem que estar nos grupos de WhatsApp com frequência, você tem que aparecer nos grupos e fazer propaganda nesses grupos do WhatsApp, que é onde, tipo, eu vi uma lavanderia esses dias, eu vi alguém postou alguma coisa de uma lavanderia, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer ser encontrado. Isso, a importância disso quando você pensa na jornada de compra. Se eu não penso na jornada de compra, pode ser que eu ache que a minha lavanderia é linda, moderna e nova, que está localizada num ponto que, na minha opinião, é bom, e eu estou trabalhando ali na minha rede social daquele jeito, né, como se fosse só postar uma foto ali no Instagram e fazer um rio de dança, que eu vou ser encontrada. Olha como eu deixo de atribuir importância para a primeira etapa, o primeiro ponto de contato desse cliente com o meu produto. Nós estamos falando de um produto físico, de uma loja física, certo? Segundo ponto de contato que a gente vai ter, o orçamento, certo?
Então, quando eu vou fazer um orçamento com essa pessoa, quando eu vou ver o funcionamento com essa pessoa... Boa noite, Dani, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, prof. Então, tá. Então, quando eu penso no segundo ponto de contato que eu vou ter com essa empresa, eu também tenho que fazer com que essa pessoa que feche comigo. Se eu já sei, porque se eu estou no mercado, eu sei se o meu preço é maior, menor, equivalente, eu já conheço a minha concorrência, sei o preço dela, sei a forma dela trabalhar. Se essa pessoa entrou em contato comigo, eu tenho que fazer de tudo para que ela, né, para que ela deseje, para que ela entenda que eu vou resolver o problema dela da melhor forma possível. Não importa se ela mandou um WhatsApp, só perguntou o preço. Eu não posso desperdiçar a oportunidade de um segundo ponto de contato para poder convencer esse cliente de ficar comigo. O que a gente percebe também de falha nesse sentido? A maioria das pessoas deixam essa etapa de orçamento, essa etapa de atendimento ao cliente, com o vendedor, às vezes, mal remunerado, o vendedor mal preparado, o vendedor que não tem essa noção estratégica de venda. E, gente, a razão de uma empresa é a venda. Não adianta a gente sempre falar, você tem no Instagram, 10 mil seguidores. Não, mas tem um case bem famoso de uma blogueira que ela tinha, não sei quantos mil seguidores, 300, 400 mil seguidores, não lembro. E ela não conseguiu vender 10 camisetas de uma marca. Não conseguiu vender 10 camisetas. Então, olha o contraponto disso. Olha como isso é forte. Tiago, era você que ia fazer alguma coisa ligada a esse tipo de influenciador? Era o seu trabalho esse? Era o meu TCC, prof. E aí eu acabei desistindo. Pois é um tema super interessante de ser feito, justamente porque as pessoas ainda não entenderam que a parte de comunicação é a ponta de uma estratégia de marketing. Eu tive uma reunião essa semana passada também, e uma pessoa queria falar sobre marketing, ela tinha feito tráfego, não tinha dado resultado, e ela estava um pouco revoltada, né? Não foi comigo que ela fez tráfego com uma agência. E aí falaram de mim para ela, ela quis conversar para entender. A primeira coisa que eu falei para ela, eu falei, olha, primeiro que depende, o tráfego não é porque você vai levar um conteúdo para o maior número de pessoas que você vai conseguir cliente. Que tipo de conteúdo você levou para essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Esse grupo estava nichado? Essa comunicação estava direcionada? São vários aspectos, gente, que é por isso que eu falo. Essa nossa disciplina, eu sei que ela é curtinha e tudo mais, mas a gente começa a entender um pouco mais essa parte de direcionamento de dados, de conexão, que as redes sociais, o meio digital, ela é uma ferramenta. Mas a estratégia ela é pensada por seres humanos. A estratégia ela é pensada por pessoas. É você entender o seu negócio, sabe? E aí você otimiza aí muito fortemente os seus resultados através do digital. Mas o digital não faz por você, tá? Então, isso é importante. Então, quando a gente pensa na jornada de compra, a gente tem que pensar a importância que tem nesse segundo ponto de contato e convencer essa pessoa de ir. E para fechar, gente, se eu convenci essa pessoa de ir e ela foi até o meu estabelecimento, eu jamais posso tratar essa pessoa como só mais uma pessoa que chegou lá, gente, porque eu tenho concorrência. Então, você vai chegar no seu estabelecimento e você vai, de fato, fazer com que ela se sinta especial, fazer com que ela se sinta bem-vinda, fazer com que ela se sinta desejada de estar ali, seja com um sorriso, com uma qualidade de atendimento, seja com uma oferta, seja com alguma coisa que você possa facilitar na vida dela, que naquele momento para ela é importante. Você é uma lavanderia, você viu que ela está na correria, não está conseguindo entregar, e você fecha 6 horas, e ela precisa dessa roupa 6 horas. Aí você pode falar assim, olha, eu não consigo ficar até as 8, mas se você quiser até outro dia, dá para você pegar cedinho, não tem problema, eu deixo guardadinho para você. Ou se você tiver disponibilidade, onde é que você mora? Eu moro não sei onde, olha. Se você quiser, na saída, eu posso deixar lá para você. Ah, professora, às vezes você abre exceção. Não estou falando de abrir exceção, vai tudo depender da política da empresa. Estou falando de você fazer mais do que a pessoa espera. Para entender que você não é mais um cliente para ela. Que você é o cliente dela. Tá? Esses são pontos muito importantes. E quando você pensa no tipo de conteúdo, novamente, quando a gente pensa no planejamento de conteúdo, quando a gente pensa no marketing de conteúdo, a gente tem conteúdos direcionados para aquelas pessoas que não nos conhecem,
Vamos supor, como a gente está falando da lavanderia autônoma, né? Quantos vídeos você vai ter que criar, quantos conteúdos você vai ter que fazer para a pessoa entender que é ela que vai lá lavar essa roupa? Né? Não é só que você colocou ali na sua bio. Então, quantos vídeos você vai fazer mostrando para a pessoa que é muito fácil, mostrando você pegando um dinheirinho ali, mostrando você colocando ali, ou com cartão de crédito, como que você faz, como que funciona a máquina. Quantos vídeos você acha que você vai ter que fazer? Vários. Por quê? Porque sempre vai ter gente entrando na sua rede que não conhece o seu sistema de lavanderia. Tá? Agora, tem aquelas pessoas que têm outras dúvidas. E se a roupa manchar? E se ficar presa? Então, tem outras dúvidas que já são de pessoas que já usam o serviço de vocês. Então, aí é um outro tipo de conteúdo. Então, assim, a gente tem que entender dicas de como lavar bem a sua roupa. Separe as roupas claras das roupas escuras, cuidado com o tipo de tapete, roupas que não se devem colocar na máquina de lavar. Você tem vários informativos que são para todas as pessoas. Então, isso é importante que vocês pensem. O tipo de conteúdo tem uma relação direta com a jornada de compra dessa pessoa. Essa pessoa tem que desmistificar algumas coisas. E aí, isso é um ponto importante quando você vai montar tanto o seu planejamento de conteúdo, quanto também montar a sua estratégia diante da jornada de compra. E aí vem a teoria, gente, que a gente chama de nível de consciência do consumidor. Principalmente quando a gente trabalha com infoprodutos, ou seja, esses produtos digitais, produtos que você precisa da conectividade como uma das formas de entrega para ele. O primeiro nível que a gente tem aqui, o primeiro nível de cliente é um cliente que nem sabe que tem um problema. É um nível inconsciente. Ele nem sabe que tem um problema. Vamos pegar aqui uma pessoa que... Vamos supor, vamos sair da ideia da lavanderia e vamos pegar aqui uma pessoa que... Vamos pegar um serviço que possa ser... Cirurgia de olho a laser, prof, por exemplo. Cirurgia laser, né? Vamos supor que essa pessoa nem tenha consciência disso. E aí você começa a produzir um conteúdo para ela, falando, por exemplo, você já percebeu, você não tem dores de cabeça? Você já tem trocado de óculos com uma frequência muito maior do que você trocava antigamente? Você tem a sensação de que os óculos não resolvem mais o seu problema? E essa pessoa que a princípio achava que era normal não enxergar bem, ficar com o olho coçando, ficar com alguma coisa, ela achava que era tudo normal, que era assim mesmo, que ela tem que conviver com isso. Você começa a perguntar para ela, fazer perguntas que ela se identifica, e aí você começa a falar de uma solução, que é a cirurgia laser. Nesse caso, você pode estar precisando de uma cirurgia laser. Você fala, putz, será que é meu caso? Então, eu vou passar para um segundo nível, esse consumidor, que é o nível da cirurgia laser. Olha a diferença de você jogar no buscador, como um Google da vida, problemas de visão e cirurgia laser. Mudou completamente a pesquisa e a estratégia de anúncio do Google. Completamente, concorda comigo? E se não tivesse surtido a dúvida, a pessoa não teria partido para fazer uma pesquisa também, né? Exatamente, por isso que é uma jornada, né? Então, por exemplo, aqui a pessoa já passa por cirurgia laser, aí ela começa a pesquisar sobre cirurgia laser, tipo de cirurgia laser, curso de cirurgia laser, e aí ela encontra a solução. Ela encontra que a cirurgia laser, ela é rápida, não sei, tá? A gente não entende nada de cirurgia laser nos olhos, mas ela encontra, por exemplo, a questão do custo, ela vê que o plano de saúde cobre, ela começa a ver, por exemplo, que a cirurgia laser que ela deseja existe e é exatamente essa, pá, ela já descobriu a solução para ela. Eu quero uma cirurgia laser, sei lá o quê, não sei, é específica, né? Aqui ela percebe, aqui ela entra em contato com a solução. Então, eu quero uma cirurgia laser, sei lá, esqueci. Ou, às vezes, aqui é uma cirurgia nos olhos e aqui entra a cirurgia laser, entendeu? Não vou saber aqui exatamente. A solução é a cirurgia laser. E aqui ela precisa de uma cirurgia. Aí, gente, quando ela entende o que ela precisa, que é uma cirurgia laser, é onde você aparece e diz, olha aqui, Roberta, eu faço a cirurgia laser. E eu moro aqui em Mutum, eu moro aqui em Lucas.
Olha os meus depoimentos. Olha as cirurgias que eu já fiz. Olha os planos de saúde que eu atendo. Olha quantas pessoas estão satisfeitas com as cirurgias a laser que eu já fiz. Olha como eu sou foda, né? E aí, aqui nessa fase que você faz e convence a pessoa a comprar de você, de que você é uma possibilidade. Então, aqui, eu começo a te seguir. Eu sei que você faz essa cirurgia laser, eu começo a seguir, começo a ver seus stories, começo a ver os depoimentos, começo a ver como é que você trabalha, quem você atendeu, e aí vai me fortalecer, né? Aqui eu começo a criar meu relacionamento. E aqui começa a me fortalecer, até que eu decido, falei, não, a gente vai fazer cirurgia laser lá em Lucas com a Roberta. Pronto, eu dei uma decisão de venda, de compra. Mas entendam que, nesses diferentes níveis que a gente tem nesse consumidor, eu tenho uma jornada de conteúdo. Eu tenho uma jornada de compra para que isso aconteça. Ó. Então, tem gente que fala assim, nossa, Roberta, mas eu falo sobre autismo. E aí a pessoa fala sobre autismo, mas ela só fala sobre autismo. Mas qual o tamanho do universo de pessoas que não perceberam que o filho tem autismo? Qual o tamanho do universo das pessoas que não sabem como? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que ela achou que o autismo detectava com um exame de sangue. Aí você fala assim, nossa, Roberta, mas como que a pessoa acha que pode ser isso, né? É uma coisa tão... Gente, a partir do momento que a gente não tem informação, não tem informação. Simples assim. Quantas pessoas, vocês têm uma ideia, gente? Quantas pessoas me perguntam quanto que é a mensalidade do Anemate? A coisa que eu mais escuto quando eu falo com o Anemate é perguntando quanto é a mensalidade do Anemate. Ou seja, as pessoas não sabem nem que a Anemate é uma universidade pública do Estado. E uma coisa que é básica, né, pra gente, na nossa cabeça, é algo que só de falar Estado, Universidade do Estado, já seria público. Não. Quantas pessoas não fazem vestibular no Anemate porque acham que é pago? Deu para entender? Então, vamos lá. Então, esse é o nível de consciência do consumidor. Tá? Aí vem, onde está o seu produto nessa estratégia de nível de consumidor? Cuidado com o que a gente chama de miopia digital. Quando você pensa no seu produto, onde está o seu produto dentro dessa caminhada? Né? Se você tiver que identificar, você tem sempre diferentes tipos de consumidor para o seu produto. Tem produto que já pessoa que já compra de você, tem a pessoa que não sabe nem que precisa de um corretor, no caso da Dani, por exemplo. Então, assim, você tem diferentes níveis de... Agora, onde está o seu produto nessa discussão toda? Que nível maior você acha que o seu produto se encontra? Quando a gente pensa nisso, a gente tem o que a gente chama de funil de vendas. Essa é uma base de uma teoria de marketing digital. Ela é baseada exatamente no nível de consciência do consumidor. A teoria do nível de consciência do consumidor é a base para o funil de vendas. Então, da mesma forma que você tem o consumidor da mesma forma que a gente tem um consumidor inconsciente, eu tenho para ele o quê? Aprendizado e descoberta. O tipo de conteúdo, essa etapa inicial, quando seu cliente ainda não sabe que tem um problema ou uma oportunidade. Despertar o interesse dele sobre um determinado assunto para que ele conheça o seu problema e sua oportunidade. Essa é a fase para o nível inconsciente. Aí eu tenho o nível 2, que é o nível de consciente do produto, do problema. Ou seja, que ele sabe que ele tem um problema, mas não necessariamente ele já reconheceu a solução. No próximo nível, ele vai considerar o quê? As possibilidades de solução que ele vai ter para resolver esse problema que ele não sabia que tinha. E por último, é a decisão de compra, que é onde ele vai decidir pelo seu produto. Tá? Percebam como o funil de vendas, ele é a forma de você entregar conteúdo para quem? Para os níveis diferentes de consumidor que você tem aqui, de consciência. Tá? Então, a base para você discutir funil de conteúdo, funil de vendas, estratégia de venda na internet, é essa teoria de nível de consciência do consumidor. Alguma dúvida até aqui, gente? Por enquanto, não. Por enquanto, não, tudo ok. Então, vamos lá. Agora, vamos entender as diferenças conceituais que a gente tem
com todas essas terminologias que a gente tem sobre redes sociais. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que são mídias tradicionais. As mídias tradicionais, ela comporta os meios de disseminação de informações de massa de forma unilateral. Deixa eu até mudar a cor dessa tinta aqui. Eu estou enjoando dessa cor de tinta, vou pegar um azul. De forma unilateral. O que significa? Um lado direcional, unidirecional, desculpa. Unidirecional. Ou seja, uma única direção. As mídias tradicionais, elas não têm essa conectividade que possibilita, em tempo real, o retorno dessa pessoa. Então, por exemplo, quando você está num Mercado Livre, que você tem um carrinho de compra, você está sendo mapeado, onde a gente sabe o que você tentou comprar, por que você deixou o carrinho de compra no meio, quais produtos você colocou ali dentro, você consegue opinar, dizer como foi, não. As mídias tradicionais, elas são unidirecionais, ou seja, é igual a televisão, ela vai lá e fala o que ela quer falar. O rádio vai lá e passa a propaganda dele. Tá? O outdoor, ele vai estar lá, o desenho, né, e a mensagem que ele quer passar. Isso são mídias tradicionais. Quando eu penso em mídias sociais, eu estou falando de mídias sociais, são tecnologias e práticas online, tá? Usadas por pessoas. Então, a base das mídias sociais são pessoas. Para disseminar conteúdo, compartilhamento, opiniões, experiências. Então, aqui você tem Twitter, você tem TikTok, você tem tudo que envolve o relacionamento como base. É por isso que a gente fala, não adianta você pegar a mesma postagem, o mesmo anúncio, querer jogar ele no outdoor, querer jogar ele numa mídia social, porque são pegadas completamente diferentes. Tá. Dentro das mídias sociais, a gente tem o que a gente chama de redes sociais. Essas redes sociais, elas provocam a troca de informações e experiências. É onde você tem aí uma troca, você possibilita em tempo real que as pessoas troquem de experiências, que as pessoas se relacionem. Rede social é gente, é interação, é troca social. É um grupo de pessoas compreendido através de uma metáfora de estrutura de rede, como se fosse uma rede mesmo. Por exemplo, olha, os nós da rede para cada indivíduo. No meu mestrado eu estudei redes sociais, mas não redes sociais físicas, eu estudei redes sociais, online, eu estudei redes sociais físicas. Eu estudei como que como que os hotéis de negócios de Cuiabá, como era o relacionamento entre as empresas, como era o relacionamento entre as empresas de turismo de negócios de Cuiabá. E aí eu analisei como é esse relacionamento. Imagina uma rede, vamos pegar aqui, vou fazer uma rede aqui. Vamos pegar uma teia de aranha aqui. Tá bem linda essa teia, né, gente? Eu não sou boa em desenho, principalmente eu tinha que ter um trem mais bonitinho para desenhar para vocês. Mas a gente entende igual, não tem problema não. Então vamos lá. Imagina que você tem uma rede. Cada ponto de interseção, aqui, é o que a gente chama de nó. O que são nós? Os nós são as pessoas, as empresas. Então, numa estrutura de rede, quanto mais conectado eu estou a outros nós, mais eu sou bem relacionado na rede. Por exemplo, essa criatura, ela se relaciona com quantas pessoas? Uma. Essa criatura, uma. Essa criatura, duas, Essa criatura se relaciona com quantas? Olha, 1, 2, 3, 4. Ou seja, ela é o ator central da rede. Roberta, essa análise bem barrela que eu fiz para vocês, gente, ela é uma das melhores formas de você analisar quem são os principais influenciadores, por exemplo, Thiago, de um certo conteúdo. Hoje você faz isso através de aplicativos, que é uma coisa que eu quero muito tirar um tempo para estudar, só preciso achar que tempo, né? Hoje, a gente, por exemplo, consegue identificar se sai um boato sobre vacina hoje, porque a vacina chinesa tem sangue de macaco, sei lá.
você consegue saber exatamente quem começou essa conversa e quem foi a pessoa responsável por disseminar isso. Qual a pessoa mais bem relacionada da rede que teve a capacidade de pulverizar essa informação. Da mesma forma que isso é utilizado, por exemplo, por grandes políticos, por grandes empresas. No mapeamento da rede, eu sei que o Tiago é um ator central. Então, o que eu faço? Eu convenço o Tiago de publicar o que eu quero. Ah, professora, mas você paga o Tiago? Não necessariamente. Eu vou lá, pesquiso quem é o Tiago, o que o Tiago gosta, o que o Tiago acredita, e eu implanto no Tiago minha informação. Aí o Tiago vai começar a pesquisar, vai ver o que eu quero que ele veja, e ele vai disseminar aquilo ali para mim sem nem saber que ele foi usado. Isso é teoria das redes, e é muito massa, tá? Porque é a capacidade que a gente tem de entender como as pessoas se relacionam e usar isso, né? É lógico que as pessoas, tem gente que usa isso de forma errada, mas tem gente, por exemplo, que quer, por exemplo, divulgar uma informação importante na cidade. Se eu sei que as pessoas A, B e C são grandes influenciadores digitais, eu vou chamar essas pessoas para participarem comigo. Olha, fazer uma campanha de vacinação contra, sei lá, contra uma doença importante, e eu preciso da sua força. Você vai lá e convida essas pessoas. E elas te ajudam nesse processo. Então, tudo tem a razão de si. Então, os nós da rede representam cada indivíduo e suas conexões. Os laços sociais que compõem os grupos. Esses laços são ampliados, complexificados e modificados a cada nova pessoa, né? Então, cada pessoa que você conhece aqui dessa rede, vamos supor, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Ó, vamos supor que aqui, ó, essa pessoa aqui não conhecia essa aqui, ó. Aí, a partir do momento que essa pessoa conhece essa, eu já consigo me conectar com essa e com essa, que eu não teria conexão se não fosse essa aqui. Então, cada nova pessoa que entra na rede aumenta a minha capacidade de distribuir determinado conteúdo, determinada informação. Aqui a gente traz umas diferenças de mídias tradicionais para mídias sociais, né? No caso das tradicionais, a marca tem o controle da informação. Por que a marca? Porque se eu estou fazendo um anúncio, uma propaganda, estou dizendo que esse copo preto é lindo e a nova tendência, é exatamente o que vai passar nas mídias tradicionais. Já nas mídias sociais, a audiência tem um controle da informação. Então, por exemplo, as pessoas vão falar, nada, essa cor de cinza não se usa mais, eu já comprei esse copo e ele não funcionava. Por quê? Porque a audiência tem o controle da informação, a forma que ela vai usar essa informação a seu favor. Unidirecional, no caso das mídias tradicionais, ela envia mensagens, mas não recebe. Bidirecional das mídias sociais, você recebe. A mídia tradicional repete muitas vezes uma única mensagem, né? Que são as propagandas. Já no caso das mídias sociais, as mensagens vão sendo adaptadas. Então, se eu vejo que as pessoas usam muito, por exemplo, naquela história lá da Pfizer, né? Que era a Pfizer, que aquele cara lá fez os negócios e começou a fazer um meme lá sobre Pfizer, né? Pegou em tudo quanto é lugar. Ou seja, as mensagens foram se adaptando e as pessoas foram utilizando da forma que achavam que devia. Foco na marca, o outro é foco na audiência, foco em educar o consumidor, foco em influenciar e desenvolver o consumidor. A empresa cria os conteúdos e os usuários criam os conteúdos, quando se utiliza das mídias sociais. Mídias sociais, né? Quando eu penso em mídias sociais, eu estou falando de meios para uma pessoa compartilhar com o mundo aquilo que mais interessa, mostrando o seu ponto de vista, tá? Então, isso é muito importante, porque a gente sempre vai estar mostrando um ponto de vista. As mídias sociais são sobre pessoas, sempre sobre pessoas, que estão ali para compartilhar com o mundo tudo aquilo que elas querem, que elas acreditam, que elas gostam. É uma forma simples e relativamente barata para uma empresa conhecer a opinião do consumidor, além de construir um relacionamento, né? Por que relativamente barata? Porque se tem um custo para criar tudo isso, né? Se você não tem uma estrutura própria para isso, ela vai se tornando cara, porque você não sabe como fazer, você demanda muita energia para planejamento. Toda mídia online com aspectos sociais, ou que dependam de funções sociais, podendo não apenas ser troca de conversas, mas troca de conteúdo, formatos diversos. Exemplo, o YouTube é uma mídia social, o blog, o WhatsApp, Viber, que é uma outra plataforma. Redes sociais é uma categoria das mídias sociais.
tá? Por exemplo, o YouTube, ele não é uma rede social. O YouTube, ele é uma mídia social, ele é produzido por pessoas, tá? Mas ele não é uma rede, por quê? Porque a pessoa vai olhar os seus conteúdos, mas ali não existe um diálogo pronto. Você pode responder os comentários, alguma coisa assim, só que ela não depende desse relacionamento para existir. Por exemplo, eu tenho um canal lá que eu posto os meus vídeos, e lá não tem nenhuma interação. Meu canal é muito fraquinho, não tem nenhuma interação. Tá? Então, ele não é uma rede social. Ele é uma mídia social, produzido por pessoas. Tá? A principal característica é o potencial de colaboração usufruído pelos usuários individuais. Gente, o grande potencial de uma mídia social é você saber exatamente o que você precisa sobre aquele grupo de pessoas. É exatamente você entender se essa pessoa está gostando do que você está colocando, se ela está interagindo com você, se o seu produto está assertivo, se o seu serviço está te atento. Por quê? Porque é exatamente essa a possibilidade que a mídia social te dá, porque ela te dá uma possibilidade de conhecer cada vez mais, de forma dinâmica, de forma interativa, esse consumidor. E, consequentemente, você vai melhorando e formatando o seu produto e serviço de forma que ele atenda mais especificamente as reais necessidades desses consumidores, né? Ponderações sobre o uso de redes de mídias sociais. Então, vamos lá para a gente ponderar alguns pontos, né? Neste momento da evolução das mídias e redes sociais, é fundamental estar ciente de que não há regras estabelecidas e amplamente testadas, ou seja, é um mundo novo. O poder público, ele faz o possível para tentar conduzir isso. A nossa legislação, ela se esforça para tentar entender, tentar controlar algumas coisas que vão contra a nossa legislação, vão contra tudo aquilo que nós colocamos como regras, éticas, enfim. Só que a gente tem que entender que é tudo muito novo. Por mais que a gente ache que está tudo controlado, não está. Já tivemos grandes avanços, mas não significa que eles já são suficientes, né? Está longe de ser, inclusive. Alguns pontos cruciais. Escutar o consumidor, escutar o que os consumidores falam sobre uma marca e sobre uma empresa. Essa é a parte mais importante. De nada adianta se você está tendo uma rede social, se você não está ouvindo essas pessoas, se você não está interagindo com essas pessoas, se você não está ali olhando o que essas pessoas têm a dizer, olhando o que essas pessoas desejam. Tá? As empresas precisam estar atentas às novas tendências. Uma vez que a tecnologia está em constante modificação e novas oportunidades, então, assim, a gente precisa estar atento a algumas mudanças que a gente tem nas plataformas, precisa estar atento a alguns comportamentos que a gente vê e a gente vê que é adequado ou não são adequados. Redes sociais são redes compostas por pessoas. Ponto. Existem empresas, mas cada vez uma tentativa de humanizar mais esse relacionamento quando a gente fala de uma empresa. Qual é a estratégia para uma empresa usar uma rede social? É humanizar esse processo. Tá? A partir do momento que você se propõe a estar ali como um catálogo de vendas, você não está tirando o usufruto real do seu poder junto às redes sociais. Tá bom? Você está fazendo o papel de um site de busca ali dentro. Quando empregado na internet em si, o termo normalmente está relacionado aos sites, né? De relacionamento. Então, Facebook, Google, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn e por aí vai. Ambientes estes em que a proposta central se caracteriza pela interação. Se você está ali e não está interagindo, se as pessoas não estão interagindo com você, sua estratégia de comunicação junto às redes sociais, que é uma ferramenta específica, não está correta, tá? E qual é a importância das redes sociais? As pesquisas sobre credibilidade da propaganda tradicional, elas demonstram que em 47 países, 78%, gente, esse dado é muito alto, 78% dos entrevistados acreditam mais em recomendações de outros consumidores do que em propagandas tradicionais. Nós já falamos sobre isso nas outras aulas. Como as pessoas têm cada vez mais acreditado e colocado sua confiança nas mãos de pessoas que elas nem conhecem, né? Mas que são outros consumidores como ela, que são pessoas mais próximas do comum, do que ela entra na propaganda tradicional. Existem inúmeras redes sociais disponíveis na internet, com diversas finalidades e públicos, né? E a gente pode classificar essas redes sociais. A gente pode classificar elas por uso,
né? Ou seja, pessoal para interagir com amigos, profissional, como é o caso do LinkedIn, por conteúdo. Então, por exemplo, o Instagram é um tipo de conteúdo, YouTube é outro tipo de conteúdo, o YouTube não é considerado, porque ele está como rede social. Ele é uma mídia social, tá? Apesar, gente, que esse aqui, eu vou até olhar, por exemplo, que essa minha referência aqui, ela é de 2009, ó. Tá vendo? As ferramentas, isso é o mais legal. As ferramentas, elas começam com uma proposta e elas vão evoluindo. E por que elas vão evoluindo? Por que elas vão mudando um pouco a proposta delas? Quem responde isso para mim? O que leva uma plataforma a começar de um jeito e mudar depois? A mensuração do comportamento de quem está usando dessa plataforma e dos produtos que ela vai fornecer. Isso mesmo, o comportamento de consumo. Por que o Instagram mudou de imagem estática de uns anos atrás e hoje ele é praticamente uma ferramenta audiovisual? Que o pessoal... o Snapchat foi uma coisa que ele acabou inserindo, né? Uma semelhança com o Snapchat, agora tem o Explorar em si, que ele foi juntando várias coisas em uma só, né? Ele foi tentando otimizar a ferramenta dele para atender coisas que outras plataformas estão tentando entregar. E ele, como um gigante, cada vez mais procura... ele igual ao Google, gente. Google é um gigante. Eles tentam, né, embarcar todas as possibilidades. O Google, para vocês entenderem, a gente nem consegue usufruir o que ele tem ali, de tanta coisa que ele tem ali dentro. Você não consegue nem saber o que ele faz. Tá, então você pode classificar por uso, pode classificar por conteúdo, por tipo de interação também, e por perfil. O perfil dos visitantes de cada rede também difere. Algumas pessoas com características muito distintas, enquanto outras perfis mais específicos, tá? Então, são as formas de você classificar suas redes sociais. Para que usar mídias sociais? Se relacionar, publicidade paga, que são os anúncios, divulgação de promoções e produtos, social commerce, né? Que é para você, a parte de e-commerce ali dentro das redes sociais, e geração e promoção de conteúdos. Tá? Principais mídias. Gente, eu vou deixar essa parte do conteúdo para a gente dar na próxima aula, porque eu já vou passar também o trabalho de vocês, que é da avaliação 3, tá? Eu não corrigi as provas ainda. Eu sei que eu estou em débito, gente. Mas esse semestre online está ninja para vocês e para a gente também. Então, eu vou mandar, essa semana eu preciso corrigir essas provas e mandar para vocês, porque a partir da semana que vem já ia começar a fazer nessa aula, mas a partir da semana que vem eu começo a estruturar, vocês começam a estruturar a nota 3 de vocês, que é um trabalho, tá? Então, cada dia vocês vão fazer uma parte desse trabalho, vão estar me encaminhando, para a gente poder formar e fechar a nota de vocês de tópicos especiais. Vai ser só escrito esse trabalho, prof, ou vai ser apresentado também? Só escrito. Tá. Alguma dúvida, gente, sobre o conteúdo até aqui? Por enquanto, não. Tudo ok, por enquanto. Por enquanto, Débora, tranquilo. Tudo certo, prof, por enquanto. Tá. Alguma coisa que vocês queiram compartilhar do conteúdo de hoje? Tá tudo tranquilo? Eu quero só compartilhar que, por exemplo, eu já tentei estudar sobre o marketing digital. Eu fiz um curso uma vez do Bruno Piscinini. E com ele, você conhece, prof? Yes. Foi o meu primeiro contato com o real marketing digital, que é muitas das coisas que a gente está vendo aqui. E hoje, por exemplo, se um administrador consegue entrar numa empresa e fornecer esse papel para a empresa que ela trabalha, é muito bom. Eu falo por mim que hoje eu não consigo fazer. Eu tenho consciência de como que funciona, mas eu não consigo fazer mais isso dentro da minha empresa. Então, hoje esse mês a gente se obrigou a contratar um serviço externo disso, sabe? E a gente conseguiu até significativamente barato pelas propostas que nós já tivemos anteriormente. E eu falo assim, quem está fazendo administração e pode conseguir focar nisso, com certeza vai fazer uma diferença enorme dentro da empresa. Se eu tivesse alguém dentro da minha empresa que me auxiliasse bastante nisso, eu não contrataria fora. E, Dani, aproveite para nunca deixar na mão de uma pessoa, de um social media, o pensar e a estratégia do seu. Sim. É uma coisa que eu e o Roberto sempre priorizou e já deixou bem claro para ele, tu vai ajudar,
mas algumas coisas nós vamos obedecer, porque nós conhecemos o nosso mercado. Ele não vai conhecer. Exatamente. Então, ele vai ajudar nesses caminhos da tecnologia, mas quem vai fazer realmente os gatilhos tem que tentar ser nós. Isso aí não tem como ser ele, não. Ou dar opinião para ele criar com base num briefing que vocês mesmos façam, tá? Isso. Foi muito, muito arriscado. Já vi. Essa pessoa mesmo que me chamou para falar do tráfico pago, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos sentar e primeiro eu vou estudar o que essas pessoas fizeram para você. Por que não deu certo o seu resultado? Eu quero saber. Entendeu? Você fornece esse tipo de mentoria também, prof? Sim, externa? a gente faz esses trabalhos, né? Eu e a Camila, pelo Inove Lab. Se vocês quiserem, a gente é gratuito o nosso programa de mentorias do Inove Lab. Olha só! Se inscreverem, então, exatamente, é só vocês se inscreverem, que faz parte do programa da inovação, e a gente presta serviços para empreendedores. Gente, desculpa, caí, meu computador desligou. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Eu achei que era minha internet. Entrei pelo celular, não sei o que eu fiz aqui, desligou. Só para a gente fechar esse raciocínio, então, a gente tem um programa de inovação aqui no Unemat, que a gente já está institucionalizado, é gratuito você solicitar esse tipo de mentoria. Qualquer área de gestão a gente oferece essa mentoria, inclusive na área de marketing digital. E eu estava conversando com essa pessoa que ela estava falando comigo, que pediram para conversar comigo, porque ela não estava entendendo qual a razão que o tráfego pago dela não tinha tido resultado. Ela queria leads e tal, né? E aí eu meio que já imagino qual seja o problema, mas eu pedi para olhar o gerenciador de anúncios dela. Por quê? Provavelmente o problema dela seja que ela estava mandando uma mensagem comercial, sem nenhuma conexão, uma propaganda, um anúncio, sem nenhum direcionamento para todo mundo. Sem pensar exatamente no tipo de conteúdo focado em determinado público. Então, você vai desconectar com... É a teoria da cauda longa que eu falei com vocês, lembra? Você se conecta com um monte de gente, mas você efetiva muito pouco, porque não está nichado. Então, isso é um grande problema estratégico quando se fala de comunicação de marketing nas redes sociais. Né? As dados estão ali a seu favor, né? Para favorecer a sua estratégia. A partir do momento que você não os usa, você também não está garantindo retorno, né? Aí vende-se a ilusão de que no digital é tudo muito fácil, é tudo muito simples, que vem sozinho, mas não é bem assim. Tá bom? Joia, prof. Então, tá. Então, gente, até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. A gente se fala. Qualquer dúvida é só vocês darem um grito, tá bom? Tá, joia. Boa noite. Okay, tá bom, boa noite, prof. Bom descanso. Obrigada. Tem mais aula agora. Vamos lá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.